Então, a primeira coisa que a gente vai falar são das expressões relacionais. Antes disso, a gente vai introduzir um novo tipo de dado, lembrando que em Python, os tipos das variáveis, eles são dinâmicos. Você tem uma variável que começa como string, ela pode mudar para um inteiro, depois ela pode mudar para esse novo tipo, que é o tipo bool, de booleano. Um tipo bool, ele é um tipo específico que vai armazenar valores verdadeiro ou falso. Se a gente abrir aqui o nosso shell do Python, então eu vou abrir o idle, a gente pode fazer alguns testes com esses tipos booleanos. Eu posso criar aqui uma variável chamada de A, e essa variável ela vai ser inicializada com o valor true. Estão vendo, quando eu escrevo true, o interpretador do Python aqui, ele já percebe que é uma palavra especial, uma palavra reservada, e ele já coloca uma cor diferente para essa palavra. Se eu perguntar o valor de A, eu posso só pedir aqui, escrever A e dar um Enter, ele responde que é true, ou eu posso pedir para imprimir, né? Imprima o valor de A. Ele também imprime true. Agora, a gente já tinha aprendido que tem uma função chamada type, que vai te falar o tipo daquela variável. Então, qual que é o tipo de A? Vai falar que o tipo de A é da classe bool, da classe booleana, e essa classe pode assumir true para verdadeiro e false para falso. Tá? Então, o outro valor possível é o false. Se a gente perguntar qual que é o tipo, a gente podia escrever diretamente aqui o valor, né, o valor literal. O tipo de false, ele fala que é um booleano. Então, esse é um novo tipo de dado que vai se juntar àqueles outros tipos que a gente já tinha aprendido. A gente tinha aprendido o tipo int, para armazenar valores numéricos inteiros, o tipo float, para armazenar valores numéricos com casas decimais, e também o tipo string, que era str, no qual a gente armazenava valores textuais, né? Então, as strings eram armazenadas no tipo string. E agora a gente tem um novo tipo de dado, que é esse tipo aí, bool, tá? A gente viu também na aula passada que constantes e variáveis também podem ser considerados como expressões. Quando a gente tinha essa linha de código aqui, a gente tinha aqui a variável A, que está do lado esquerdo, ela recebe o valor da expressão que está do lado direito. Quando uma expressão só tem um valor aqui, que é o 10, ou seja, é uma constante, a gente fala que A assume o valor de 10. Lembrando, para não confundir, né, que o sinal de igual uma vez só, em linguagem de programação, quase sempre, o sinal de igual é o sinal de atribuição. Significa que a gente está guardando alguma coisa dentro da variável. E uma expressão também poderia ser o resultado que está armazenado dentro de outra variável. No caso aqui, B, também do lado direito, a gente pode falar que é uma expressão. Outras expressões que a gente viu foram as expressões aritméticas. Então, agora a gente tinha operandos e operadores. E a gente discutiu também que esses operandos e esses operadores podiam ter comportamentos diferentes a partir dos operandos. Por exemplo, se a gente tivesse aqui dois números, 6 mais 5, o resultado é 11. Mas se a gente tiver dois textos, então, sempre que é um texto, aspas duplas ou aspas simples, mas lembrando que você não pode combiná-las sem ser em pares. Né? Então, você não pode ser aspas simples com aspas duplas, isso vai dar errado. E nem o contrário, então sempre ou duas aspas duplas ou duas aspas simples para um texto. Se a gente somar 6 com 5, aqui ao invés de fazer a soma, como os tipos dos dados, né, no caso nem a variável, mas direto do dado, é uma string, o que o Python faz, ele usa esse mais, e agora ele vira concatenação. Então ele sobrescreve, a gente fala, o operador de mais, que era adição, ele passa a ser o operador de concatenação quando os operandos são textos. A gente viu também que é possível converter tipos de dados usando essa função aqui, int. Se eu passar aqui algum valor, esse valor vai ser convertido para um tipo inteiro. Então, agora, se eu somar 5, o 6, né, convertido para inteiro, mais o 5 convertido para inteiro, ele vai responder 11, porque ele converteu primeiro, e depois converteu esse aqui, e aí fez a soma. Então, o efeito foi igual a esse aqui, quando a gente tinha feito 6 mais 5. A gente terminou falando que se você tentasse converter um objeto que não pudesse ser convertido, então, por exemplo, AAA convertido para inteiro, o Python vai acusar um erro falando para a gente que não pode ser convertido esse tipo de dado. Então, a gente falou também dessas expressões aritméticas.
E hoje o que a gente vai falar são de expressões relacionais. Essas expressões relacionais, elas vão ter como objetivo realizar uma comparação de dois valores, de duas expressões, de duas variáveis, e o resultado dessa comparação vai ser true quando verdadeiro. Então, se a comparação retornar verdadeiro, por exemplo, o que seria uma comparação? Você perguntar se 1 é menor do que 10. O resultado disso aqui é o resultado de uma operação relacional, porque a gente está perguntando aqui a relação entre esse operando com esse operando aqui. 1 é menor do que 10? A gente sabe que 1 é menor do que 10. Então, se eu digitar aqui 1 menor do que 10, o resultado dessa expressão é verdadeiro. Por outro lado, se eu perguntar se 1 é maior do que 10, o resultado é falso. Então, sempre que o resultado de uma expressão relacional é falso, o valor retornado vai ser o valor booleano que representa o falso. Certo? E aqui estão os nossos operadores relacionais definidos para a linguagem Python. Muito importante, mais uma vez, não confundir o operador de igual com o de igual igual, porque igual igual agora vai ser igualdade. Enquanto que o único igual, ele é a atribuição. Então tem que tomar muito cuidado de não fazer uma comparação colocando um igual só achando que está fazendo igualdade. Porque o que você vai estar fazendo lá vai ser uma atribuição. E pode dar tudo errado na lógica do seu programa se você confundir esses dois operadores. No Python, a gente tem esse símbolo aqui, o exclamação igual, para significar diferente. Em outras linguagens de programação, às vezes você encontra esse símbolo assim, menor, maior. O símbolo de diferente é menor, maior, mas em muitas linguagens segue esse modelo aqui do diferente. O exclamação a gente vai usar, a gente vai ver que a gente usa ele para negação. Tá? Então, quando a gente coloca um exclamação igual, é como se estivesse negando a igualdade, por isso que a gente usa por isso que a gente fala que é o diferente. E os outros operadores a gente já está acostumado, que são os operadores de maior, menor, e o maior igual ou menor igual. Observem que no seu teclado você não tem essa opção, né, do maior igual, que nem a gente faz na matemática, a gente faz um negócio assim. A gente não tem esses símbolos, então a forma mais simples de resolver esse problema, ao invés de criar um novo símbolo aí no seu teclado, foi fazer com que essa operação relacional fosse escrita com esse símbolo aqui, maior igual, menor igual. Cuidado para não fazer igual, maior, que isso não vai funcionar. E nem igual, menor, que também não vai funcionar. Então vamos ver aqui alguns exemplos, né, de operações com expressões relacionais. Eu vou fazer aqui na nossa shell interativa, que ela é muito boa para a gente fazer esses testes. Qual que é o resultado da expressão relacional 9 é igual a 9? Vejam, eu estou usando aqui dois iguais, então é um operador relacional. Sim, 9 é igual a 9. E 9 é igual a 10? Não, 9 não é igual a 10. É o que a gente espera, é o resultado que a gente tem aqui. As próximas expressões são de diferente. 9 é diferente de 9? Falso, porque 9 é igual a 9, então ele não é diferente, mas 9 é diferente de 10. Opa, escrevi errado aqui, e o Python já acusou que tinha um erro, porque foi um erro de digitação. 9 é diferente de 10, é verdadeiro, porque 9 é diferente de 10. Então, assim como a gente podia fazer aquelas contas aritméticas com mais, menos, divisão, multiplicação, agora a gente tem essas opções de fazer expressões relacionais. Isso a gente não tem na calculadora, né? Então difere um pouquinho do que a gente já tem numa calculadora comum. Aqui as operações de maior e menor, então 9 é maior do que 5, é verdade. 9 é menor do que 5, é falso. Se a gente perguntar igual ou menor a 5, ele dá um erro de sintaxe e ele avisa para a gente aqui. Tá? Como a gente está usando a shell do Python, a shell interativa, é bem simples se recuperar de um erro, né? Porque ele dá um erro aqui e a gente já continua. Agora, quando a gente vem aqui, pede um novo arquivo, certo? Então, quando a gente vai programar, mesmo que a gente não quer ficar fazendo comandos e recebendo as respostas na shell. A gente quer fazer um programa que vai ser executado da primeira até a última linha. Aqui eu posso pedir para imprimir, e quando eu estou escrevendo um programa, eu não posso só escrever o valor
5 mais 9, ele não vai dizer para mim que 5 mais 9 é 14, eu tenho que pedir para imprimir na tela. Então, print 5 menor do que 9. O Python ele vai ver que isso aqui é uma expressão relacional e vai vai realizar a conta, né, dessa expressão. Ele vai ver que 5 é menor do que 9. Logo, o valor retornado vai ser true. Então, o print, o que ele vai ter dentro dele é um true para ser impresso. Vou executar. Primeiro, a gente precisa salvar, né, criar um arquivo aqui. Então, eu vou colocar um nome aqui, relacional.py. Essa é a extensão que a gente usa para os arquivos em Python. Eu vou salvar. E aí, no momento que eu salvei, eu já tinha pedido para executar. Ele veio aqui e ele dá uma mensagem, fala restart. Então, ele reinicia o módulo da shell e começa na primeira linha. A primeira linha tem uma expressão relacional que pede e depois pede para imprimir. Apesar de ser uma linha só, você pode enxergar dois comandos aí, né? O primeiro comando é resolva a expressão relacional, e ele está dentro dos parênteses, então tem maior prioridade. E só depois faça o print. Então, a gente executa o print depois de resolver o que está dentro dos parâmetros que a gente está enviando para o print. Certo? Agora, se eu fizer isso aqui, menor, igual menor, lá na nossa shell, eles só falam erro de sintaxe. Aqui no Python é um pouquinho mais difícil, ele nem deixa executar, ele fala sintaxe inválida. Só que, por exemplo, se você envia lá no sistema de correção de trabalho, um errinho desse, às vezes, numa parte do código, faz com que tudo saia errado. Então, o Python é um pouquinho difícil nesse sentido, que não há uma verificação de linha por linha se está tudo correto. Às vezes tem uma linha, a gente vai ver mais para frente, essa linha pode estar errada, mas se o código nunca passar por ali, o Python nunca vai reclamar daquela linha e seu programa vai funcionar corretamente. Mas nesse caso aqui, ele informou para a gente, né, que tinha uma coisa errada e já deixou de vermelho para você enxergar que está errado essa sintaxe. O certo é menor ou igual. Quando a gente executa, então, tudo certo.